Olá, seja bem-vindo, pode chegar, vamos juntos conferir o que foi destaque no Brasil e no mundo nesta semana. O setor de serviços cresceu pelo segundo mês seguido e também avançou no primeiro semestre. O volume do segmento tem o maior nível desde 2015. Vamos conferir. O setor de serviços manteve a trajetória positiva dos últimos meses e cresceu 0,7% em junho. Segundo dados do IBGE, essa é a quarta alta apurada desde janeiro. Com a variação, o setor mais importante da economia, responsável por cerca de 70% do produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, fechou o primeiro semestre do ano com alta de 8,8%. Os dados indicam ainda que o volume de serviços prestados no Brasil ficou acima do nível registrado em fevereiro de 2020, último mês sem os efeitos da pandemia do coronavírus na economia nacional. E no acumulado dos últimos 12 meses, o aumento aconteceu, mas em ritmo menos acelerado. 4 das 5 atividades investigadas registraram crescimento no mês de junho. O destaque ficou por conta do setor de transportes, com alta de 0,6%, o que levou a atividade a aparecer bem acima do patamar pré-pandemia. Os serviços profissionais, administrativos e complementares também se destacaram positivamente. Em seguida, aparecem setor de outros serviços e os serviços prestados às famílias. Na passagem de maio para junho, o único setor em queda foi o de informação e comunicação. E agora a gente fala sobre o consumo de combustível que cresceu no Brasil no primeiro semestre deste ano. O estudo da Stonex mostrou que a expansão do consumo das famílias estão entre os fatores que contribuíram para o resultado. Um raio-x do comércio do diesel, gasolina e etanol hidratado, feito por uma pesquisa inédita da Stonex, revelou que os combustíveis derivados do petróleo registraram altas de 2,51% das vendas nos primeiros 6 meses do ano, quando comparado com o primeiro semestre de 2021. O levantamento apontou que a demanda por combustíveis no Brasil se mostrou aquecida, com o volume alcançando 68 milhões de metros cúbicos, o maior valor dos últimos 6 anos para o período. As vendas acumuladas do diesel passaram de 30 milhões de metros cúbicos, batendo o recorde da série histórica. O Sudeste seguiu como principal consumidor do produto, totalizando quase 12 milhões de metros cúbicos consumidos, uma alta de 13,5% quando comparado com o primeiro semestre de 2021. Já as vendas de gasolina no primeiro semestre deste ano totalizaram o volume de 19 milhões de metros cúbicos, o que representa uma alta de 10,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. E as vendas de etanol no período foram de quase 8 milhões de metros cúbicos. E olha só essa notícia, o governo federal vai cadastrar e premiar com desconto em taxas os motoristas sem multas. O condutor que não tiver cometido infração em 12 meses pode se inscrever no cadastro positivo pela Carteira Digital de Trânsito. O condutor pode se inscrever por meio da Carteira Digital de Trânsito ou pelo site da Secretaria. Entre as vantagens, o motorista que não tiver cometido nenhuma infração no período de 1 ano pode receber descontos, benefícios e incentivos por boa conduta. Segundo a Secretaria, entre os benefícios estão o desconto na renovação da CNH, o crédito em estacionamentos rotativos, entre outros. A ferramenta para realizar a inscrição deve ser disponibilizada até setembro. O cadastro vai conter a relação dos condutores que não cometeram infração de trânsito no período de 1 ano e que vão ter conduta premiada. O condutor precisa manifestar a sua intenção de ser inserido no cadastro positivo para ganhar os descontos. A inserção não é automática. A Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura ainda está regulamentando o processo de adesão ao cadastro e o passo a passo que o condutor deve seguir para entrar no cadastro positivo. O mês de julho ficou marcado de forma positiva para a geração de energia renovável no Brasil. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, no período foram registrados 11 recordes. Dos 11, 6 recordes foram de energia solar fotovoltaica e 5 de geração eólica. Segundo os dados divulgados pela ONS, as novas marcas registradas são de geração média, ou seja, ao longo do dia, e as gerações instantâneas, medidas em algum momento aleatório do dia.
Um dos principais números de produção foi verificado no dia 28 de julho, quando a energia solar instantânea registrou a geração de 3.164 megawatts no subsistema Nordeste. Esse índice representa 29,9% da demanda da região. O curioso é que o último recorde havia sido 3 dias antes, quando foi registrado 3.153 megawatts. Outra que agregou números importantes foi a fonte eólica de geração de energia, ao apurar 14.539 megawatts no dia 31 de julho, representando 116,1% da demanda da região. Os números superaram as marcas do dia 24 de julho, com 14.473 megawatts. Além de atrair investimentos importantes na área industrial e na agricultura, o desenvolvimento de energias limpas e renováveis é essencial para combater as mudanças climáticas e limitar, dessa forma, os seus efeitos mais devastadores que o aquecimento global possa causar. Um novo levantamento mostrou que o número de golpes daqueles que roubam informações bancárias quase dobrou no Brasil. Um levantamento feito por uma empresa de cibersegurança mostrou que entre janeiro e julho deste ano ocorreram mais de 5 milhões de tentativas de golpes no país. No mesmo período do ano passado, foram pouco mais de 2 milhões de tentativas, ou seja, um crescimento de mais de 97%. Ainda segundo a pesquisa, o golpe conhecido como phishing bancário está entre os mais aplicados. Os criminosos enviam um link para o usuário e, através dele, roubam as informações bancárias armazenadas no dispositivo da vítima. Outro levantamento feito pela Serasa Experian mostrou que, em maio de 2021, mais de 331 mil brasileiros foram vítimas de algum tipo de fraude, sendo mais de 53% das ocorrências realizadas a partir de crimes como a utilização indevida de identidade e a abertura de contas ou emissão de cartões sem autorização. De acordo com especialistas em cibersegurança, além de ter aplicativos de segurança instalados nos dispositivos, é importante desconfiar de qualquer mensagem que ofereça alguma vantagem ou premiação, incluindo o retorno de Pix. Também é preciso ficar atento a qualquer movimentação bancária diferente e realizar a troca de senhas com frequência. Se engana quem pensa que a escolha da carreira é um dilema unicamente dos vestibulandos. Salário é o típico tema que divide opiniões. A grande maioria das pessoas busca melhores remunerações. As pessoas são movidas, é claro, pelo desejo de uma estabilidade financeira. Mas planejar a trajetória de carreira é tão importante quanto olhar simplesmente para o valor que está sendo oferecido naquele momento. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com a Headhunter Maria Eduarda Silveira. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani. Bom dia. Bom dia, obrigada pela sua disponibilidade. Quando a gente começa no mercado de trabalho, além da necessidade do salário, somos atraídos também pelas oportunidades de aprendizado. Então, para muita gente, tudo é válido. Mas lá na frente, muitas pessoas parecem ser escolhidas ao invés de escolher de fato uma carreira. Então, a pergunta é: como planejar a trajetória de uma carreira? Perfeito. Essa pergunta é muito boa, porque realmente quando a gente começa a carreira, qualquer pessoa começa, começamos muito jovens e não necessariamente a gente sabe aonde a gente quer chegar ou que tipo de trabalho que a gente vai encontrar pela frente, enfim. Então tem muitas escolhas ali no começo que a gente acaba fazendo de uma forma inconsciente, né? A gente entra no trabalho pela oportunidade, pela vontade de começar, né? E aí quando eu trago a questão do planejamento de carreira, eu costumo dizer que você entra no mercado de trabalho muito sem saber ali o que você vai encontrar, e a partir dali é que você começa a entender, né, o que você, qual área, qual a sua área, quais possibilidades a sua área te traz, quais possibilidades a tua empresa te traz, ou até mesmo outras áreas, outras funções, né, você acaba conhecendo ali no dia a dia. E a partir desse momento que você conhece um pouco mais o funcionamento, né, que eu estou falando de um ambiente empresarial, é que você precisa começar a pensar
no seu planejamento. E aí é ter visão, eu sempre falo isso, visão de longo prazo, né? Você tem uma cadeira hoje dentro de uma área específica e você quer continuar nessa área, você quer mudar de área, e a partir desse conhecimento, dessa visão, né, que você começa a se projetar na carreira, é que você vai começando a tomar decisões rumo ao seu planejamento, né? Porque aí, se você quiser continuar na área que você está, por exemplo, você precisa entender como você vai se aprimorar, você precisa entender quais degraus você precisa subir para ter mais responsabilidade, crescer financeiramente, né, ligando a essa questão monetária, ou então, ao passo, se você quiser se movimentar para uma outra área, para um outro rumo da tua carreira, o que você precisa fazer. Então, de forma objetiva, a gente começa muitas vezes porque a gente precisa de uma oportunidade, porque a gente precisa da renda, por exemplo, de entrar no mercado de trabalho, mas a partir do momento que a gente entra, traçar o que a gente quer e os passos que a gente precisa para chegar onde a gente quer é muito importante, até para a gente ter consistência na nossa carreira e saber o que a gente precisa fazer para se desenvolver profissionalmente, né? E sobre mudar de profissão, existe idade para fazer uma transição de carreira ou sempre há tempo? Eu sou uma otimista nesse sentido, Daniela. Eu acredito que sempre há tempo, desde que você tenha, né, consciência dessa transição que você vai fazer, clareza do porquê que você está se movimentando. Eu costumo falar que movimentação de carreira é uma coisa séria. E se você, movimentação, transição, e se você tem essa clareza do porquê você está fazendo, você consegue se organizar muito melhor, né? Se organizar no sentido de saber o que você precisa, se organizar muitas vezes, né, quando possível, o ideal é que tenha uma reserva financeira para você poder fazer uma transição um pouco mais tranquila, mas sempre é tempo. Eu costumo falar que a gente, quando faz uma transição, às vezes as pessoas acreditam que elas estão quase que começando do zero de novo, né, iniciando uma nova carreira. E não é bem assim, porque por mais que a pessoa faça uma transição para uma outra área, ou faça uma transição para uma outra, às vezes sai do mundo empresarial, vai fazer uma outra coisa, vai empreender, enfim, o que quer que seja, você já traz uma bagagem, né? Você não parte do mesmo lugar. Então, eu acredito que é sempre tempo, mas é importante entender o porquê que você está fazendo essa movimentação, né? Se você realmente quer aquilo, e como você pode se organizar da melhor forma para que seja uma transição bem-sucedida e principalmente sustentável. Então, para fechar, eu queria que você resumisse tudo isso e falasse para a gente, de forma bem objetiva, o que é preciso para ser feliz no trabalho? Se conhecer, basicamente é isso. Porque a partir do momento que a gente entende as nossas demandas, Dani, a gente entende por que a gente faz o que a gente faz. E aí não no sentido romântico, no sentido objetivo mesmo. Eu trabalho nesse lugar porque eu preciso dessa remuneração. Ótimo, então você, a partir disso, fica menos sofrido para você porque você sabe o que você quer. Ou é porque você acredita nesses valores da empresa, o que quer que seja. A partir do momento que você sabe o que você quer e o que você precisa naquele momento, fica mais fácil de você lidar com o seu dia a dia ali dentro da organização e das suas funções. Tá certo, a gente conversou agora com a Maria Eduarda Silveira, com a Red Hunter, que explicou para a gente sobre a importância, né, de associados, de se conhecer para então ser feliz no seu ambiente de trabalho, seja ele qual for, e que vale a pena mudar sempre que for preciso, não tem idade para isso, não é? Perfeito, é isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Erupção vulcânica se torna alvo de turistas que buscam uma aventura inesquecível na Islândia. Nós voltamos já. Estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez e a gente traz um dado importante. Um novo levantamento mostrou que o Brasil tem quase 185 mil animais resgatados por ONGs. Mas olha só que preocupante, o número de animais em situação de vulnerabilidade chega a quase 9 milhões. Um levantamento feito pelo Instituto PET Brasil, junto a mais de 400 ONGs espalhadas pelo país, mostrou que o número de animais abandonados ou resgatados no território nacional já passa de 184.900.
Desse número, 96% são cães, 4% são gatos. O relatório apontou ainda que 60% desses animais foram vítimas de maus-tratos e outros 40% foram abandonados pelos seus tutores. Segundo dados do Instituto, o número de bichos de estimação em condições de vulnerabilidade mais do que dobrou no Brasil entre os anos de 2018 e 2020. O país registra atualmente quase 9 milhões de animais nessas condições. A situação de vulnerabilidade é identificada nos bichos que vivem sob tutela de famílias classificadas abaixo da linha de pobreza, ou que vivem nas ruas, mas recebem cuidados de pessoas ao redor, como comerciantes ou moradores da região. São classificados como animais em situação de abandono aqueles que foram resgatados por maus-tratos ou quem vivem em um determinado tempo sem o dono definido. O trabalho voluntário e o artesanato são associados ao menor risco de demência em idosos. Pesquisadores relacionam uma série de atividades de lazer que podem contribuir para evitar o declínio cognitivo na terceira idade. Com o envelhecimento populacional e o aumento da expectativa de vida para os próximos anos, também cresce a preocupação de cientistas sobre como evitar um dos problemas mais comuns ao avanço da idade, a demência. Um trabalho publicado na revista Neurology da Academia Americana de Neurologia fez uma revisão de artigos científicos e chegou à conclusão de que algumas atividades de lazer podem reduzir o risco de demência. Mais de 2 milhões de pessoas que não sofriam da doença foram acompanhadas por pelo menos 3 anos. Nesse período de observação, foi verificado que cerca de 75 mil pessoas desenvolveram demência. Os autores do trabalho concluíram que indivíduos que se envolviam em alguma atividade de lazer tiveram um risco menor de desenvolver a doença, em comparação com aqueles que não faziam nada. Fazer artesanato, praticar esportes ou voluntariado são apontados como aliados de um envelhecimento saudável. As atividades mentais, como leitura e jogos, foram associadas a um risco 23% menor de demência. Já as atividades físicas, como caminhada e natação, contribuem com um risco 17% menor. E as pessoas engajadas em eventos sociais, como aulas e trabalho voluntário, tiveram 7% menos chances de ter a doença. E olha só, cientistas descobriram que as baixas temperaturas dificultam o crescimento de células cancerosas. Vamos conferir. Um novo estudo, publicado na revista Nature, analisou como as células cancerosas se desenvolvem no período de baixas temperaturas. Os resultados demonstraram que o calor produzido pelo corpo durante a exposição ao frio dificulta a reprodução desses núcleos. Isso porque, de acordo com os cientistas, o frio ativa a produção de gordura marrom do corpo, que é responsável pela produção de calor. E essa gordura consome os açúcares que os tumores precisam para se replicar. Na prática, é como se o processo de aquecimento do nosso corpo roubasse os alimentos das células cancerosas. Os testes laboratoriais foram realizados em camundongos e em humanos, que ficaram expostos em diferentes temperaturas por vários dias. Os resultados animaram os cientistas, já que esse estudo poderá contribuir para o surgimento de novas formas de tratamento de quadros de câncer. Na semana passada, noticiamos que uma empresa de doces canadense estava à procura de candidatos para experimentar 3.500 guloseimas por mês. A vaga era para trabalhar em casa e ganhar mais de R$400 mil no ano. Pois a saga das vagas inusitadas continua. Agora é uma empresa americana de colchões que está em busca de alguém que queira dormir em ambientes inesperados pelo mundo. Atenção, ter um sono excepcional é um pré-requisito. Ganhar dinheiro dormindo durante o expediente de trabalho parece até brincadeira. Mas a empresa Casper criou uma vaga para quem ama dormir. Com o título Casper Sleepers, algo como dorminhocos da Casper, a descrição do anúncio diz: o candidato dos sonhos tem que ter capacidade de sono excepcional, desejo de dormir o máximo possível, disposição para estar na frente ou atrás da câmera capturando conteúdo, capacidade de dormir com qualquer coisa, paixão por compartilhar e falar sobre todas as coisas de dormir através dos canais sociais da marca e residir na área de Nova York, preferencialmente, mas não obrigatório.
Para se candidatar, é preciso ter mais de 18 anos, habilidade de disseminar conteúdo nas redes sociais e adotar como dress code o pijama, mas também se quiser. Na Islândia, uma erupção vulcânica se tornou alvo de turistas que buscam uma aventura inesquecível. O passeio envolve uma caminhada de mais de 90 minutos para chegar até o local. A erupção no Monte Fagradalsfjall, na Islândia, atrai cada vez mais curiosos fascinados com o espetáculo da natureza. O fenômeno, que começou no início de agosto, está localizado a cerca de 40 quilômetros de Reykjavik, a capital do país, e fica em uma área de difícil acesso. Os turistas precisam passar por uma trilha de cerca de 90 minutos para chegar ao local. Começamos do estacionamento, fizemos uma subida em toda a trilha. Vimos lava antiga de um ano atrás que está toda preta, então já te coloca no clima. Depois tem um campo de pedras que é muito difícil de passar. Então chegamos, estávamos no cume, escalamos e a primeira coisa que vimos era uma lava muito laranja, fluorescente, que realmente chamava atenção. É muito emocionante ver uma erupção diretamente assim, é realmente fantástico. Você pode realmente ver toda a força da natureza aqui, é um espetáculo que nunca tivemos a oportunidade de ver. É diferente de trilhas com paisagens bonitas, é algo que provavelmente só vamos ver uma vez na vida, então vamos lembrar disso por algum tempo. A Islândia possui atualmente 32 sistemas vulcânicos considerados ativos, o que representa o maior número do continente europeu. A lava no Monte Fagradalsfjall se ergue em uma rachadura de 360 metros de comprimento, com jatos de lava que chegam a 15 metros de altura. O fluxo de lava nas primeiras horas de cada erupção foi calculado em 32 metros cúbicos por segundo, valor de 4 a 5 vezes maior do que a erupção no início de 2021. E atenção que o teletransporte pode estar cada vez mais próximo. Cientistas canadenses e norte-americanos conseguiram pela primeira vez demonstrar como teletransportar uma pessoa de um ambiente para o outro através da tecnologia. Vamos conferir. Os cientistas conseguiram um feito de teletransportar uma pessoa do Alabama, nos Estados Unidos, para Ontário, no Canadá. Em seguida, cada um dos envolvidos no projeto foi capaz de se transportar instantaneamente em forma holográfica para o Alabama. A experiência aconteceu no final do mês passado e foi possível graças ao uso de uma câmera especial e um headset inteligente. O sistema é composto por uma câmera capaz de criar o holograma e enviar para o destino escolhido. Assim, uma pessoa do outro lado consegue ver essa imagem como se ela estivesse fisicamente no ambiente. O que chama mais a atenção é o fato de que, se ambos estiverem usando um equipamento semelhante, eles podem interagir como se estivessem realmente lá. Agora, os estudiosos planejam explorar como a tecnologia pode ser usada no mundo real e podem ser indispensáveis, principalmente na área da saúde, fazendo com que os médicos possam fornecer assistência para pessoas em ambientes remotos e rurais. Além disso, eles estudam a possibilidade de integrar ao sistema sensores capazes de monitorar a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio. Ao que tudo indica, o que sempre acompanhamos em filmes de ficção científica pode estar um pouco mais próximo de se tornar real. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo final de semana para você e até segunda.